Olá, agora nós vamos para mais uma aula prática e nessa aula nós vamos ver como nós podemos desenvolver um cartaz. Você pode utilizar um cartaz para diversos fins, para diversos tipos de divulgação. Nessa aula nós vamos criar um evento que vai divulgar um evento, vai divulgar uma festa e nós vamos ver alguns passos que nós podemos seguir para nós termos um cartaz que atinja o objetivo e que seja eficiente para que ele cumpra o objetivo para o qual foi proposto. E para isso, nós vamos seguir aquele planejamento que nós já fizemos no panfleto. Nós vamos seguir aquele mesmo planejamento para que nós possamos entender qual é o nosso público, o que nós devemos destacar e quais são os nossos pontos de vantagem, digamos assim, que nós podemos utilizar para agregar valor naquele trabalho que nós vamos fazer. O primeiro passo, nós vamos reunir todas as informações. Então, eu já reuni aqui todas as informações. Nós temos aqui tanto as informações, como também as logos das atrações que nós vamos ter nesse evento. O segundo ponto é definir o tamanho. Aí vai de acordo com diversas opções que você tem. Porém, um dos tamanhos mais comuns, mais utilizados, é o formato SRA3. Nós temos o formato A3, que é 297 por 42, e nós temos o tamanho SRA3, que ele é um pouquinho maior do que o A3, porém não faz tanta diferença. Ele é um tamanho mais utilizado quando vai se fazer cartaz, porque você pode fazer tanto cartaz impresso offset e também você pode utilizar para fazer uma impressão digital nesse tamanho. Reunidas as informações, definido o tamanho, qual é o objetivo do nosso cartaz? Nós temos o objetivo de divulgar um evento. Se você observar aqui nessas informações, nós não temos nenhuma atração principal, digamos assim. Nós não temos nenhum cantor, nenhum artista famoso para nos ajudar, digamos assim, na divulgação do cartaz. Se você tivesse um artista famoso, seria bem mais fácil do que você criar uma arte que chame a atenção das pessoas do que um evento mais simples. Então, um evento mais simples seria um pouco mais difícil e você teria que trabalhar um pouco mais. Qual é o público-alvo? O público-alvo normalmente, nesse evento que nós vamos criar, é um público jovem. Então, podemos dizer aí de 16, 17 até uns 30 anos. E normalmente vai ser um público jovem e solteiro, mas também pode ser um público jovem e casal. Então, é mais ou menos, no geral, é um público jovem, mas vai ter eventos que vão ser diferentes. Por exemplo, você vai ter eventos que vão comunicar para tipos de públicos diferentes. Por exemplo, um cartaz para terceira idade ou um cartaz evangélico. Então, você vai ter essa noção e adaptar a sua comunicação para esse público que você quer atingir. É definido o público-alvo que nós temos, como comunicar esse objetivo de forma eficiente. Se você observar, nós não temos nenhum artista famoso, então seria um pouco mais difícil de chamar a atenção das pessoas utilizando as informações dos artistas. Por exemplo, se você tivesse um artista famoso, por exemplo, a Ivete Sangalo, então seria bem mais fácil você chamar a atenção das pessoas. Você poderia utilizar a imagem grande da Ivete Sangalo que chamaria atenção, chamaria pessoas para o evento. Já que, como nós não temos nenhuma atração grande, nenhuma atração principal, somente atrações mais desconhecidas e simples, digamos assim, então você vai ter que trabalhar elementos no seu cartaz para chamar a atenção das pessoas e vender o cartaz, vender o produto, digamos assim, como dizendo para a pessoa que vai ser um evento bom e que ela deveria ir. Então, definido como comunicar esse objetivo, quais cores usar? Como vai ser um evento noturno, então nós vamos tentar utilizar cores mais escuras, mas aí vai
depender de evento para evento. Às vezes você vai precisar de utilizar cores que transmitam mais energia, animação. Isso vai depender de evento para evento, como também o tipo de cartaz que você está desenvolvendo. Nós temos que trabalhar um layout que transmita para as pessoas que aquele evento vai ser um evento bom. Então, nós temos que observar quais elementos que nós vamos trabalhar. Nesse evento, nós vamos utilizar imagem de um evento, que não é aquele, e transmitindo que vai ser um evento bom, que vai ter muita gente, vai ser animado. Então, nós vamos utilizar esses elementos. Se nós tivéssemos, por exemplo, um show da Ivete Sangalo, nós poderíamos utilizar a imagem da Ivete Sangalo grande, que a imagem dela, o nome dela, automaticamente já atrairia mais pessoas para esse evento. Porém, como nós não temos, nós temos que trabalhar esses elementos. E é importante você saber qual tipo de comunicação que você vai usar, porque, por exemplo, se fosse um cartaz de rodeio, você vai ter uma comunicação. Já um cartaz, por exemplo, de um evento rock, você já vai ter uma comunicação completamente diferente de uma comunicação que você teria de um evento de rodeio. Então você tem que ter esse feeling, você tem que ter essa noção que você precisa, em primeiro passo, você precisa chamar a atenção da pessoa. E para chamar a atenção da pessoa, por exemplo, no evento de rodeio, seria muito bom você utilizar um touro ou uma imagem de rodeio, por exemplo, que caso a pessoa goste desse tipo de evento, quando ela bater o olho naquele cartaz, você vai conseguir prender a atenção daquela pessoa. E aqui é interessante que você tem o poder de prender, você tem o poder de direcionar a pessoa para onde você quer para transmitir aquela informação. E você pode trabalhar isso no seu design para que você tenha um resultado mais eficiente. Aqui eu vou dar um exemplo para você, que não se atente ao modelo, é somente um modelo simples, mas que eu vou usar aqui de forma didática para te mostrar como que você pode chamar a atenção das pessoas. Eu vou fazer um colorido. Bom, aqui se você observar, o que te chamou a atenção nesses três boxes aqui que nós temos? Então, observe eles e veja o que te chamou a atenção, o que prendeu a sua atenção. Se nós mudarmos para esse, o que vai chamar a sua atenção, o que vai prender a sua atenção, que você vai bater os olhos e vai chamar a sua atenção para você consumir aquele conteúdo. Agora vamos criar aqui uma terceira opção. Nessa terceira opção, o que te chamou a atenção primeiro? Certamente deve ter sido esse box na cor alaranjada que se destacou entre os outros. Observe que ele está no mesmo tamanho, ele tem as mesmas configurações, porém esse em específico chamou a sua atenção. Então você tem que trabalhar para que quando você estiver desenvolvendo o seu trabalho, você comunique a informação principal para a pessoa, que ela veja, para que ela bata o olho e consuma essa informação principal e a partir daí ela consuma as outras informações que são as informações secundárias. Então, o primeiro ponto é você prender a atenção da pessoa, você chamar a atenção da pessoa para ela dizer, ok, você tem a minha atenção, e agora? Agora você já passa as informações secundárias para completar aquela informação. Se você trabalhar um design que não destaque nada, você vai ter um layout neutro. As pessoas vão bater o olho e vão continuar a fazer o que elas estão fazendo. Como eu disse numa aula anterior, as pessoas não vão se dar o trabalho de tentar entender o que você quer passar para ela. Aqui num cartaz, se você não consegue prender a atenção da pessoa naquela informação principal para passar as outras informações,
a pessoa simplesmente vai virar o rosto para o outro lado, ela vai continuar seguindo o caminho que ela está seguindo, então você não vai ter uma comunicação eficiente. Da mesma forma, se você tentar destacar tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir destacar nada, porque, novamente, as pessoas não vão se dar o trabalho de tentar entender o que você quer passar para elas. E se você trabalhar o seu design de uma forma eficiente, para que ele chame a atenção para a sua informação principal e você tenha a atenção da pessoa e posteriormente trabalhe as outras informações, você tenderia a ser muito mais eficiente na sua comunicação do que se você tentasse destacar tudo ou não destacasse nada. E aqui é até interessante, se eu vim aqui e colocar uma informação menor, por exemplo, e der um destaque maior para ela, observe que o texto ele está menor. Porém, quando você bate o olho, o seu olho vem diretamente para ele. Então, às vezes, não vai depender do tamanho que está a sua informação. Se você observar o texto, ele está muito menor do que essas outras informações, porém ele se destaca mais nesse layout. Então, você tem que saber trabalhar. Nem sempre a informação que está maior é a informação que vai se destacar mais. Entendido esses conceitos que nós temos, nós vamos começar a desenvolver o nosso cartaz. Então, vou vir para cá e nós vamos desenvolver ele no SRA3 e nós vamos configurar o nosso projeto. Aqui, como é um cartaz, eu vou deixar uma margem de 10 milímetros ou 1 centímetro e vamos configurar as nossas linhas guias. Aqui você pode fazer dessa forma que eu estou explicando. Você pode colocar as linhas guias dessa forma, ou você pode colocar daquela forma automática, o que você achar que é mais fácil para você. No final, nós vamos ter aqui o mesmo resultado, tanto colocando manualmente, como também colocando de forma automática. E vamos começar a organizar essas informações. Então, nós temos aqui a informação principal, nós temos aqui a informação de ingressos antecipados e que a entrada é permitida somente para maiores de 16 anos. Então, essa informação já é mais detalhe, não é uma informação importante. Nós temos o ingresso antecipado, que é uma informação também importante, porém, você vai transmitir essa informação somente depois que você captar a atenção da pessoa e transmitir as outras informações principais. Se a pessoa tem interesse, aí sim ela vai procurar onde ela vai comprar esses ingressos. Aqui, como as nossas atrações não chamam tanta atenção, não chamam tanto público para o evento, nós vamos trabalhar ela aqui como segundo plano e vamos dar um destaque maior para o nome A Festa. Vou quebrar esse texto e vamos separar essa data. Aqui nós vamos salvar esse arquivo, então vou salvar e vou colocar o nome e vou clicar em salvar. Então o nosso arquivo já está salvo, o que nós já fizemos até agora nós não temos mais o risco de perder. E agora nós vamos procurar uma imagem que vá compor o nosso design. Então eu vou vir aqui na internet, eu vou acessar o site Pexels. Você pode utilizar esse site, você pode utilizar o FreePic ou outro site de imagens grátis, ou você pode optar por comprar uma imagem. Vai de acordo com o seu objetivo. Aqui, se você vir aqui digitar festa, por exemplo, nós não vamos ter nenhum resultado, porque, como eu disse, normalmente você utiliza termos em inglês para procurar nesse tipo de site. Aqui nós temos algumas imagens, porém são imagens de um anunciante. Então vamos procurar aqui pelo termo em inglês. E aqui nós vamos ter diversas imagens que nós podemos escolher e você pode ir passando e ver as imagens que você acha melhor. Caso você ache uma imagem interessante, mas
queira continuar vendo outras imagens, você pode segurar a tecla Ctrl, clicar, que essa imagem ela vai ser aberta em uma nova aba. E posteriormente você pode selecionar as que você gosta mais e fazer o download dessa imagem. E vamos continuar procurando. Aqui é um trabalho que, principalmente por ser imagens grátis, normalmente elas são mais difíceis de você achar uma imagem que tenha que tenha uma qualidade, que seja bonita, então você tem que ir gastando tempo e procurando. E repetindo aquele processo, segura o Ctrl e seleciona uma imagem que você achar que é interessante. Aqui essa imagem aqui nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar essa imagem, mas se você quiser, você pode selecionar outras imagens nesse site. Para fazer o download, você pode vir aqui na setinha e escolher um tamanho, mas normalmente nós trabalhamos aqui com o original, com um tamanho maior. Você vai ter uma qualidade maior no resultado final. E aqui nós vamos salvar essa imagem no computador e vai fazer o download. Feito o download, nós vamos aqui na pasta e vamos arrastar essa imagem para dentro do CorelDRAW. Você pode tanto arrastá-la para dentro do CorelDRAW, como você também pode vir em importar essa imagem para o CorelDRAW. E aqui nós vamos trabalhar nessa imagem para compor o nosso layout. Vou jogar a imagem aqui para baixo com o Shift Page Down e vamos ajustar o tamanho aqui da imagem. Então aqui ajustado, está mais ou menos ajustado, nós podemos cortar essa imagem, que você pode fazer o enquadramento. Aqui, como eu sei como vai ser o resultado final, eu já desenvolvi esse cartaz, então é mais fácil. Mais fácil para mim, eu já sei como que eu devo fazer. Porém, para chegar nesse resultado final, é como eu já disse para você. Aqui eu já fiz vários testes, já tentei vários enquadramentos, já fiz diversos ajustes até chegar nesse resultado final. Então você tem que ir fazendo esses testes até chegar ao resultado que vai ser o melhor. Então aqui vamos cortar essa imagem. Aqui eu estou utilizando a ferramenta Forma, mas caso você quisesse, você poderia utilizar também a ferramenta Cortar. Aqui para compor essa imagem, vou utilizar aqui um fundo preto. Deixa eu tirar aqui as informações, que elas estão aqui ficando confusas. Certamente está difícil de você ver as informações que nós vamos utilizar. Aqui nós ainda temos as outras informações. Então, o nome da festa, vamos começar aqui pelo nome da festa, para escolhermos uma fonte que seja bonita. Aqui para você escolher, você pode vir aqui nas suas fontes e selecionar a fonte que você queira utilizar. Aqui no meu caso eu já selecionei essa fonte, que vai ser essa A Festa, e nós vamos trabalhar para que ela fique de uma forma mais agradável. Que eu vou utilizar o Ctrl K para quebrar ela em duas partes, dois objetos, e vamos ajustar esse texto. Aqui, se você observar, eu fiz alguns detalhes, então você pode fazer esses detalhes. Nós podemos vir aqui, vou passando aqui para branco, para ficar mais fácil, que está ficando confuso. E nós vamos utilizar um retângulo preto, vamos passá-lo para preto, e vamos utilizar a ferramenta de transparência para deixar
esse retângulo aqui com uma transparência. Se você já deve ter observado que aqui na paleta de cores, nós temos dois pretos. Nós temos o preto 100% e nós temos o preto, um preto um pouco mais escuro. Se você observar aqui na composição de cores, nós temos um preto com 100% de preto e nós temos outro preto com 100% de todas as outras cores, que vai fazer um preto mais escuro. Porém, se você observar aqui, se nós juntarmos essas duas imagens, você vai ver que ele é um preto um pouco mais escuro. Porém, normalmente nós não trabalhamos com esse preto porque não tem necessidade, principalmente porque as gráficas, normalmente elas não gostam que você utilize essa cor, esse preto, porque ele vai ficar, todas as cores vão ficar com um chapado de preto. Então, é melhor você utilizar esse, mas em situações que você queira, você também pode utilizar essa cor. Eu vou utilizar esse preto, porém vou utilizar o contour para acrescentar um pouco mais de preto, para que esse efeito ele não fique tão feio. Às vezes, quando você seleciona aqui, por exemplo, a cores de prova, observe que ele vai ficar um tom diferente do que nós estamos vendo. Então, eu seleciono ele e vou acrescentando um pouco mais de preto para que ele fique com um layout mais bonito. Que se você colocar ele todo preto também, normalmente ele não funciona, ele fica muito escuro. Então você tem que ir fazendo esses ajustes para você chegar no nível que fique bom. Agora nós vamos ter um destaque maior para o nome A Festa. Então nós temos aqui o texto. E agora nós podemos fazer aqueles detalhes. Deixá-lo aqui um pouco mais. Aqui eu já não lembro mais como que eu fiz esse desenho. Mas aqui você não necessariamente você precisa fazê-lo igual. Aqui foi um pequeno, um grande, um médio, um pequeno e um grande. Então, um médio, um pequeno e um grande. Aqui você vai ter que ir ajustando detalhe por detalhe até você chegar um jeito que fique bom. Aqui eu vou... Vamos ver aqui. Então tem outro pequeno e um médio, digamos assim. Então vamos colocar aqui um pequeno e um médio. Agora você pode simplesmente copiar e clonar ele para os outros lados. Como eu disse, aqui você tem que ir ajustando os detalhes para que ele fique agradável. Que eu não vou ficar ajustando esses detalhes, senão a aula vai ficar muito grande. Bom, então nós temos aqui a parte do nome da festa pronta. E aqui você pode simplesmente ajustar alguns detalhes. Aqui para ficar igual esse aqui que eu já tinha feito, eu vou simplesmente copiar ele e vou utilizar ele. Mas é esse processo que eu utilizei para desenvolver. Então você pode repetir esse mesmo processo, mas aqui você vai ter que ir ajustando os detalhezinhos até que fique de uma forma agradável. Bom, a segunda informação que nós utilizamos foi a data, o local e também o horário. Então nós vamos destacar essas informações. Aqui novamente você vai ter que vir aqui e selecionar uma fonte. Você pode ir navegando até você achar uma fonte que fique agradável, que combine tanto no tema, que eu utilizei essa Caviar Dreams, mas aqui você vai ter que escolher uma fonte que se adeque
tanto ao tema, como também com as outras fontes utilizadas. E é muito importante que você saiba escolher determinadas fontes que se adequem àquele tema, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Você escolher uma boa fonte que se encaixe com todo o layout, com o tema, faz uma diferença absurda no resultado final que você vai ter do seu trabalho. Aqui eu passei essas fontes todas para maiúsculo, então você já sabe como fazer isso. Vamos selecionar aqui maiúsculo. E como o nome da festa é o que nós estamos destacando mais, a segunda informação seria a data que nós temos que destacar mais. Se você observar aqui no modelo, nós destacamos o nome do evento, a data e o local, e posteriormente nós trabalhamos aqui com as atrações e nós tentamos vender a imagem de que vai ser um evento muito bom, que vai ter muitas pessoas. Por isso que nós utilizamos essa imagem com um monte de pessoas se divertindo num show. Nós estamos vendendo a imagem que vai ser um evento bom, que vai ter muitas pessoas, que vai ser animado e que as pessoas vão se divertir. Isso que nós estamos transmitindo aqui. Voltando aqui, vamos continuar ajustando o nosso layout. Vamos descer aqui um pouco para que fique... No modelo, se você observar, nós utilizamos um efeito, que nós vamos criar esse efeito agora. Vamos voltar e vamos criar aquele efeito. Para fazer aquele efeito, eu fiz um círculo, mais ou menos do tamanho que eu queria. E agora nós vamos colocar uma cor primeiro, né? Vamos colocar um branco aqui para destacar mais. Eu utilizei a ferramenta de transparência e acrescentei uma transparência de fonte. E nós vamos selecionar a opção de transparência elíptica. E aqui você pode configurar as cores. Por exemplo, se você quiser que aqui fique o ponto mais claro, você pode passar essa cor para preto e aqui para branco. Então, nós vamos conseguir inverter aquela ordem. Então, dependendo quando você estiver trabalhando com a ferramenta de transparência, para criar esse efeito, às vezes você vai ter que inverter a ordem das cores. Mas aqui vamos voltar para aquela configuração que estava. Então, nós queremos que comece, se eu vir aqui e pegar aquele efeito, observe que ele vai começar mais cheio, as bolinhas todas mais perto e maiores, e elas vão ficando menores. Então, é esse efeito que nós queremos criar. Então, aqui no meio, ele vai ficar mais escuro, e aqui você ainda pode configurar essa intensidade, e ele vai ficando mais claro, as bolinhas vão ficando menores. Então, nós vamos em Efeitos, selecionar a ferramenta Pointillizer, e aqui, como você já viu, você pode escolher qual a forma que você quer, tanto escolher como também selecionar uma forma personalizada. E eu vou aplicar o efeito e nós conseguimos aqui criar aquele efeito. Vamos passá-lo aqui para preto, jogá-lo aqui para baixo do texto. Vamos ver se ficou bom. Acredito que essas bolinhas aqui ficou muito fortes, então vamos diminuir, vou desfazendo aqui, vamos diminuir um pouco o efeito. Vamos aumentar também para ficar um pouco maior. E vamos agora repetir o processo. Aqui, como a janela de encaixe já estava aberta, é somente selecionar a janela. Agora acho que ficou melhor. Vamos passá-lo aqui para preto e jogá-lo aqui para baixo. Então, efeito criado. E aqui você tem duas opções. Ou você pode jogar
essa imagem em Power Clip para esse fundo preto, ou você pode criar um novo objeto e vir aqui na opção de aparar essa imagem. Aí você escolhe o que você achar que é mais fácil para você. Que eu vou aparar aqui que já tinha feito. Mas caso você queira, você pode selecionar essa imagem e jogar em Power Clip. Caso você não tenha um recipiente para fazer isso, você pode criar um recipiente e depois jogar em Power Clip. Vamos botar essa data aqui para cima. Aqui, como ela está ficando muito fina, ou você pode escolher uma outra fonte, você pode vir aqui, por exemplo, e escolher essa Bebas, que ela é um pouco mais grossa. Aqui nós temos a opção de deixar essa fonte em negrito, então ele vai ficar um pouco maior. Ou você também poderia acrescentar aqui, por exemplo, um contorno. Não um contorno vermelho, mas um contorno que combine com o layout. Vamos deixar ele aqui somente em negrito. Eu vou aumentar um pouco mais e vamos distanciar aqui para as informações não ficarem emboladas. E vamos alinhar essas informações no centro para que fique tudo alinhado. Aqui esse efeito, eu não lembro se eu alinhei ele, então vamos selecioná-lo novamente e vamos alinhar. Aqui, se você olhar no modelo, nós criamos também um efeito aqui de degradê para a transição entre o fundo e a imagem ficar um pouco mais suave. Então, nós vamos repetir aquele mesmo processo e nós vamos utilizar a mesma cor que nós usamos aqui, aquele mesmo preto. Então, nós temos aqui, então eu vou simplesmente clicar na amostra de cor e aplicar aqui, que vai ser mais fácil. Aqui vamos selecionar a imagem e jogá-la para baixo e vamos aumentar, peguei o fundo errado, vamos aumentar esse fundo preto e repetir aquele mesmo processo que nós fizemos na frente. Observe que aqui eu estou segurando o Ctrl para ele crescer reto, senão o efeito ficaria torto. E agora vamos trabalhar essas informações, tanto da banda, aqui as informações da banda estão ficando muito confusas com o fundo, então vamos passá-la para branco. Aqui o banda ele desapareceu, então vamos mudar ele aqui de cor. E aqui é importante realçar que você tem que tomar cuidado com a logo que você está usando. Às vezes você não vai poder alterar uma logo que você estiver utilizando. Você tem que manter o padrão da identidade visual. Vamos diminuir um pouco. E vamos alinhar essas informações. Eu vou criar dois retângulos aqui, somente para me ajudar a alinhar essas informações para que fique o mesmo espaçamento. Então, vou selecionar todos esses objetos, vou vir alinhar e distribuir e alinhar. Fazendo isso, o mesmo espaçamento que eu vou ter aqui é o mesmo aqui, aqui e aqui, então ele vai ficar mais bem alinhado e mais bem distribuído. E aqui você pode selecionar um alinhamento que se encaixe melhor no que você estiver fazendo, no que você achar que vai ficar melhor. Que eu vou agrupar e nós temos aqui essas informações prontas. Aqui eu acho que está ficando muito pequeno, vamos aumentar esse fundo aqui escuro para que nós ainda temos mais essas informações para acrescentar. Nós temos essas informações e temos as informações... tá aqui. Estava branco e eu não estava vendo ela aqui. Então, nós temos aqui as informações dos ingressos antecipados.
Essa informação, como ela é somente um detalhe, então vou deixá-la menor, um tamanho bem menor que as outras informações. Vou deixar aqui, vou deixá-la num tamanho menor, porém, como ela é uma informação importante, então eu tenho que deixá-la visível também, não posso deixá-la invisível para que as pessoas não consigam ver. E eu vou aproveitar e colocar as informações de ingresso perto dessas informações para que a pessoa, quando veja os ingressos, tenha a possibilidade também de ver essa informação. Vamos dividir essas informações para nós ajustarmos nesse espaço que nós temos. Se nós viemos aqui no modelo, você vai observar que eu coloquei um retângulo com um contorno simplesmente para dividir as informações, porque se eu colocasse ele dessa forma, observe que ele ficaria um pouco mais embolado junto com as outras informações. Então, colocando esse detalhe, eu consigo fazer com que as informações se dividam mais. Vamos repetir esse processo. Eu coloquei ingressos antecipados. E vamos colocar o nosso retângulo. E aqui você pode escolher a espessura que você achar que vai ficar melhor. Aqui, se eu não me engano, eu coloquei um azul. Então, vamos aqui selecionar um tom de azul. Eu utilizei esse tom de azul porque ele fica um pouco mais fluorescente e dá um efeito mais legal. Esse contorno eu estou achando que ele está ficando muito grosso ainda, então vamos ajustá-lo. Vou centralizá-lo e vou ajustar as informações. Aqui eu dei um espaçamento um pouco maior nessas informações para que elas se destaquem um pouco mais e não fique confuso para a pessoa ler. Então nós vamos acrescentar esse espaçamento. Observe que eu estou utilizando uma linha guia para me auxiliar a dar o mesmo espaçamento de um lado e também do outro. Vamos alinhar. E se você observar no modelo, eu utilizei um ícone de ingresso, então nós vamos buscar esse ícone. Eu vou digitar aqui no Google, ícone ingresso. E aqui nós vamos ter diversos modelos que você pode escolher. E, se eu não me engano, eu utilizei esse. Esse você pode tanto acessar o site do FreePic, certo? Nós temos aqui o site onde você pode fazer o download, ou caso seja uma imagem que você pode utilizar, você pode copiar essa imagem, colar e utilizar a função de rastreio. Então vamos utilizar aqui a opção de rastreio, mas é importante você ver se você pode utilizar essa imagem. E vamos dar um OK. Deixa eu colocar essa cor, vamos tirar essas imagens que nós não precisamos. E eu coloquei no lugar errado. Vamos recortar e ajustar agora. Esse retângulo eu estou achando que ele está com um contorno ainda muito grosso, então vamos
diminuir ele um pouco mais. E aqui agora é você ir ajustando os detalhes para que fique da melhor forma. Aqui eu ainda coloquei os detalhes de bolinha, utilizando essa cor. Vou clonar essas duas para cá. Aqui, como eles têm o mesmo espaçamento, então eu vou alinhar essa bolinha, esse marcador, alinhar esse outro marcador, e agora eu posso simplesmente cloná-lo para cá e eu não vou ter o trabalho de fazer aquele alinhamento novamente. Aqui eu posso ajustar essa informação. E agora nós podemos alinhar também os dois ingressos, o ícone dos dois ingressos. Aqui eu criei, deixa eu deixar aqui com um torno mais grosso, que eu criei um retângulo, simplesmente para utilizar para fazer o alinhamento, para ficar a mesma distância desse ponto e também desse ponto. Que você ainda pode vir aqui e medir esse espaçamento e utilizar esse mesmo espaçamento aqui desse outro lado. Então, todo o espaçamento aqui vai ficar padronizado e você vai ter um layout mais bonito. Vamos diminuir ele aqui um pouco para nós ajustarmos essa informação. Aqui eu vou passá-la para negrito e vou utilizar a mesma identidade que nós estamos utilizando aqui. Eu vou diminuir um pouco mais, porque a informação ingressos antecipados é uma informação importante e ela tem que se destacar. Tirei esse negrito, acho que vai ficar mais agradável dessa forma. Então, nós temos aqui o nosso cartaz ajustado. Aqui nós ainda podemos ajustar alguns detalhes, porque aqui ficou muito embolado. Então, essas informações aqui, nós podemos dar mais uma trabalhada nessas informações. É como eu disse para você, que são diversos detalhes que você tem que fazer, você tem que parar, olhar para ver como está ficando as informações, para que o resultado final que você tenha fique um trabalho agradável para as pessoas. Aqui eu vou aumentar esse fundo um pouco mais. Nós podemos dar um distanciamento maior. Observe que esse distanciamento que nós damos, ele vai fazer com que as informações fiquem mais claras para a pessoa conseguir ler. Então, tanto esses espaçamentos que nós damos, além deles deixarem as informações mais fáceis para as pessoas lerem, ele também deixa o layout mais bonito, mais agradável, deixa ele com uma simetria maior. E aqui nós temos nosso cartaz aqui praticamente pronto. Aqui nós ainda poderíamos ajustar alguns detalhes, mas ele está aqui bem próximo do modelo que nós desenvolvemos. Aqui as informações até estão um pouquinho aqui maior, nós poderíamos aqui diminuir um pouco. Mas isso são alguns detalhes. Aqui, como eu diminuí, eu teria que refazer aquele alinhamento que nós fizemos. Bom, então esse é o resultado final que nós temos. Aqui nós comunicamos o nome da festa, passamos a mensagem que vai ser um evento bom, que vai ser um evento animado, que vai ter muita gente, comunicamos as atrações e se a pessoa viu todas essas informações, se interessou, então ela tem a opção de ver onde ela pode comprar esses ingressos. Esse foi o resultado, esse foi o que nós pensamos para nós tentarmos criar um cartaz que atingisse o objetivo que nós precisamos. Aqui eu peguei umas imagens, peguei uma imagem, por exemplo, da Ivete Sangalo. Vamos
excluir essas informações. E aqui eu peguei tanto a logo, vamos selecionar aqui a página 2. Esse arquivo que eu peguei, ele tem as logos, as versões das logos da Ivete Sangalo. Aqui normalmente quando é um artista mais profissional, ele vai ter tanto a logo como também as fotos de trabalho. Então, quando você for fazer um cartaz, você tem que pedir essas informações para a pessoa. Aqui nós temos as fotos. Eu vou utilizar, se eu não me engano, essa foto. Aqui observe que é um arquivo do Photoshop e eu vou simplesmente arrastá-lo para o CorelDRAW, que o CorelDRAW consegue importar esse tipo de arquivo. Aqui essa imagem ela já está recortada, mas caso fosse necessário, você teria que recortar essa imagem. Então você teria que utilizar tanto o PhotoPaint ou também o Photoshop para cortar essa imagem. E aqui vamos trabalhar esse layout para que ele divulgue um evento da Ivete Sangalo. Observe que como nós temos uma atração que vai chamar a atenção das pessoas, que vai atrair pessoas para o evento, então nós podemos, a informação principal que nós temos que destacar é a imagem desse artista, é a imagem que vai atrair mais pessoas para o evento. Então aqui vamos ajustando esses detalhes. Aqui eu vou dar um efeito aqui de transparência para não ficar tão feio do jeito que está. Aqui já fica um pouco mais agradável. E aqui nós podemos trabalhar até a data um pouco de uma cor diferente, para que ela se destaque um pouco mais. Vou colocar aqui uma sombra. Também, se você quiser acrescentar uma sombra aqui na data, vai ficar bom, porque ela evita que ela se comunique com, que ela se confunda, melhor dizendo, com esse background. Então, vamos colocar ele aqui, colocar um pouquinho mais forte, que agora sim ela vai se destacar um pouco mais e vai se confundir menos com o fundo. Nós vamos fazer esse mesmo efeito aqui na Ivete Sangalo. Bom, e aqui, logicamente, você poderia trabalhar um outro layout, um outro design que realçasse mais a Ivete Sangalo. Aqui eu estou somente fazendo um exemplo para você ver um evento que você não tem uma atração que chame tanto a atenção e também um evento onde você poderia trabalhar, você tem uma atração principal e você pode trabalhar ela ou elas, caso tenha mais de uma atração principal, para que você consiga atrair mais pessoas para aquele evento e para que você tenha uma campanha bem sucedida, para que você crie uma campanha bem sucedida. E aqui você teria que já ir trabalhando os detalhes. Mas essa é a diferença entre um evento que você não tem tanto poder de convencimento, digamos assim, e um evento que você tem mais opções. Bom, essa é a nossa aula de como desenvolver um cartaz. Qualquer dúvida que você tem, você pode postar aqui que nós vamos responder para você. Aqui eu acredito que eu passei muita informação, nós estamos aqui com quase 1 hora de aula, então, para não ficar tão chato, eu não vou me alongar tanto. Mas aqui eu passei bastante informações para você, informações importantes. E caso tenha ficado algo confuso, caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode postar que nós vamos responder para você. Então, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.